A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, está escrito: Ele os conservará firmes até o fé, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que precisamos ter consciência é de que, como cristão, precisamos nos manter de pé, firme na fé. É o próprio Senhor Jesus Cristo que nos sustém, para que nos últimos dias, como agora estamos vivenciando, as inúmeras críticas feitas às pessoas que não se identificam com essas igrejas cristãs existentes no nosso país, onde todas elas sem exceção foram fundadas, criadas a partir de uma visão, de um sonho, de uma suposta revelação que os seus fundadores têm, com exceção da Igreja Católica, que tradicionalmente dizendo tem como seu fundador o Senhor Jesus Cristo. Quando na verdade a ideia de se construir uma igreja de adoração ao Senhor Jesus Cristo não veio do próprio Senhor Jesus Cristo, mas do imperador Constantino após a sua conversão ao cristianismo. As demais denominações que tem, desde a época do padre Martinho Lutero, vêm surgindo de uma forma inusitada, por pessoas que recebeu uma revelação, um chamado, um sonho para que pudesse construir sua própria igreja para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, isso é um assunto que podemos estar debatendo no outra ocasião, um outro momento, porque o nosso foco aqui é explicar o porquê que as pessoas que não se identificam com determinada placa de igreja e as mesmas as tratam são de forma discriminatória pelos religiosos cristãos, porque para eles é mais conveniente e lucrativo manter a cristandade no seu cercadinho como suas ovelhas particulares, do que como ovelhas de Cristo Jesus, como emissários da palavra do Senhor Jesus Cristo, como pregador do Evangelho caminhando por esse mundo levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ensinando, discipulando aqueles que estão perdidos nesse mundo. Quando fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, quando, convocados, resgatados por Cristo Jesus, não foi para que pudéssemos mudar de vida no sentido físico materialista, entretanto no sentido físico espiritual, porque quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como nosso Deus absoluto, era para morrermos para este mundo e nascermos para Cristo Jesus. Portanto, a partir do momento em que aceitamos Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo passa a habitar em nós e a nossa velha natureza, aquela natureza corruptiva, invejosa, ambiciosa, materialista, morrer de forma instantânea. Porque a natureza de Cristo Jesus sobressai de maneira sobrenatural por meio do Espírito Santo, e as pessoas conseguem ver, ouvir e enxergar em nós o próprio Cristo Jesus. Mas tudo isso ocorre quando de fato estamos firmados, não em conceitos, em doutrinas, em dogmas ou credos religiosos, criados por homens a fim de regulamentar a Igreja de Cristo Jesus, mas antes estamos atentos à palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, está escrito: Ao final, ele pode estabelecer os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aqueles nossos irmãos que em Cristo já morreram estão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo para serem ressuscitados, para serem glorificados por Cristo Jesus e receberem a sua nova morada, o seu novo habitat, como a palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, está escrito: O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todas as coisas, tudo o que fazemos somos guiados com o propósito de que estejamos preparados para o dia do Senhor Jesus Cristo, para aquele dia em que encontraremos com nosso Senhor Jesus Cristo, possamos nos encontrar dignos de com Ele habitarmos para todo sempre. Amém. Mas para que isso ocorra é necessário que colocamos em prática em nossas vidas os mandamentos do Senhor conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas capítulo 17, versículo 24, está escrito: Porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Temos que estar preparados, precisamos praticar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois aquele que não cumpre os mandamentos de Jesus Cristo, ainda que esteja vinculado a qualquer que seja a denominação cristã, perecerá, porque o Senhor Jesus Cristo não terá misericórdia daqueles que se acovardaram e se esconderam em falsas igrejas para não pregar o seu Evangelho ou que viveram suas vidas em buscar da materialidade. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, está escrito: O tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Muitos que hoje estão vinculados às igrejas cristãs estão entregues a Satanás para que o corpo deles sejam parecidos, mas possa a alma ser conservada para o dia do Senhor Jesus Cristo, porque eles estão mais atentos às doutrinas daquelas igrejas, bem como os judeus à Torá, do que a doutrina de Cristo Jesus. Estão baseando as suas vidas naquilo que pode ser ensinado pelo seu líder religioso, pelo seu pastor, pelo seu padre, do que a Bíblia pode ensinar, do que a Bíblia pode revelar. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 14, está escrito: como também já em parte, que somos o vosso regozijo, assim como também vós sois o nosso no dia do Senhor Jesus. A honra, a glória, o galardão não será dado à placa de igreja ao proprietário fundador daquela igreja, todavia o galardão, a coroa do Senhor Jesus Cristo entregará de forma individual para cada um dos seus discípulos, dos seguidores, sendo assim é o nosso dever, a nossa obrigação pregar o Evangelho de Cristo Jesus e não terceirizarmos a outro indivíduo que criou a sua própria igreja cristã para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Porém, para manter este local precisa de recursos financeiros e esses recursos financeiros na maioria das vezes é tirado da igreja de Cristo como se fosse algo grandioso, que acrescentaria alguma coisa ao reino de Cristo Jesus, quando na verdade o dinheiro não acrescenta nada no reino de Cristo Jesus, porque se fosse assim somente os ricos teriam direito à salvação, porque eles têm maior recurso para levar nesses locais do que aquele que trabalha o mês todo e mesmo assim não conseguem pagar todas as contas como água, luz, telefone, farmácia, supermercado, e não sobra nem sequer o dinheiro para poder ter um momento de lazer com a sua família. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 16, está escrito: retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Todos aqueles que pregam o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não terá feito algo em vão, o trabalho pelo Senhor Jesus Cristo será reconhecido, e o Senhor não tarda em pagar conforme as obras, conforme o trabalho das suas mãos. Então que possamos pegar a nossa Bíblia e começar a pregar o Evangelho, ensinando a palavra do Senhor e não ficarmos terceirizando aquilo que é nossa obrigação, nosso dever. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 22, está escrito: no corpo da sua carne, pela sua morte, para vos apresentar santos, e irrevogáveis, e inculpáveis diante de seus olhos. Agora entretanto o Senhor Jesus Cristo nos reconciliou no corpo físico no seu por meio da sua morte para que nos apresentamos o santo, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante não dos homens mas de si próprio como Deus absoluto, em outras palavras quem vai se apresentar diante do Senhor Jesus Cristo maneira inculpável vive livre de qualquer acusação diante do Senhor. Mas quanto aos religiosos, estes naquele dia não terá explicações que o Senhor aceitará, dizer que acreditou na igreja tal, será desculpas mais dada, porém ouvirá do Senhor Jesus Cristo: apartai-te de mim que eu não vos conheço. Que possamos nos ater à Bíblia e os ensinamentos que ela pode nos trazer, porque pela graça somos salvos mediante ao sangue derramado por Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador na cruz do Calvário, para que assim Cristo Jesus fosse o nosso bom pastor, o nosso Deus absoluto,